Olá pessoal, boa noite. Nós vamos dar sequência aí à aula de adubação fosfatada. Na última aula, vocês lembram que nós demos início a esse tema e paramos aqui no ponto de recomendação adubação fosfatada. A gente tinha combinado que, como até então seria a nossa última aula antes da prova, esse conteúdo seria na sequência, após a primeira avaliação, e não cairia na P1. Mas como vocês bem sabem, a nossa P1 ela foi adiada. Então, tudo que está sendo ministrado nesse período de pausa das aulas presenciais estão dentro da nossa ementa, dentro do nosso cronograma. Então, vai ser considerado como aula dada e conteúdo de prova. Então nós vamos dar sequência normalmente aqui às nossas aulas. Paramos aqui então na recomendação de adubação. Falamos que principalmente o manual da Embrapa, o manual de adubação do Cerrado, ele foca bastante nessa diferença entre adubação corretiva e adubação de manutenção. E que normalmente a adubação corretiva, por ser uma adubação mais pesada, uma adubação normalmente acima de 100 kg de P2O5 por hectare, é uma adubação que ela pode ser feita em área total. E aí a gente costuma chamar isso de fosfatagem. Essa aplicação aí a lanço e preferencialmente, quando possível, de ser acompanhada por preparo de solo para incorporação desse fósforo na camada arável. E a adubação de manutenção, são adubações menores, doses menores. Então são adubações que são feitas no suco da linha de plantio mesmo. A fosfatagem, como nós falamos, ela nada mais é do que essa aplicação de alta dose de fósforo a lanço sendo incorporado. Então isso ocorre aí em solos de baixa fertilidade, já que são solos que demandam uma alta dose de adubação. E sua principal vantagem é favorecer o crescimento radicular da cultura além do suco de semeadura. Então, se a nossa adubação é feita somente no suco de semeadura, então a gente acaba restringindo aí o crescimento do sistema radicular dentro desse suco. A partir do momento que a gente tem condições de fertilidade aptas para o crescimento da cultura além do suco de semeadura, a gente estimula essa cultura a ter um crescimento radicular mais volumoso, e aí junto com uma área maior de solo explorado, um volume maior explorado pela cultura, então a gente acaba tendo aí uma maior absorção não só de fósforo como dos outros nutrientes e também de água. Esses slides a gente já tinha dado uma passadinha também na última aula. Falamos sobre as fontes de P2O5 para fosfatagem. Então a gente pode estar utilizando aí também fosfatos mais solúveis ou menos solúveis. Então nós temos o fosfato natural reativo, o termofosfato magnesiano, o fosfato orgânico, que é a torta de filtro, ou fósforo orgânico mineral, que é a torta de filtro enriquecida. Já quando nós falamos em adubação localizada, nós precisamos dar preferência às fontes de P2O5 que são fontes solúveis, já que são doses que são aplicadas localmente em baixa quantidade. Então a gente precisa oferecer isso de uma forma mais disponível possível para a cultura. Vamos buscar sempre fontes solúveis, ou em citrato neutro de amônia ou em H2O. Normalmente se utiliza de forma granulada, e como nós já falamos, essas doses de manutenção, que são as doses localizadas, normalmente são doses menores que 100 kg por hectare de P2O5. Em relação à recomendação, como que é feita a recomendação de adubação? Como nós já conversamos em aulas anteriores, tudo depende do boletim que vai ser utilizado. Inclusive a tema de seminário aí são vários boletins de recomendação que existe para cada região, para cada tipo de cultura,
existem órgãos aí que têm os boletins específicos. Nós estamos trabalhando sempre aí com os principais boletins da nossa região, o boletim do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que é um boletim mais usado principalmente no estado de São Paulo. E vamos falar também do manual da Embrapa de adubação do cerrado. Então, o manual do IAC, o boletim 100, né, que é do IAC, ele apresenta uma classificação aqui em relação ao teor contido na análise de solo. Então, ele traz essa classificação entre muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Aqui a produtividade relativa, então a porcentagem daquela produtividade máxima que você pode alcançar. E essa classificação para os teores de potássio, que não é o foco, é a próxima aula, e para fósforo resina. Por que fósforo resina? Nós vamos falar mais daqui a pouco em relação aos métodos de determinação, mas vocês lembram que nós já comentamos em aulas anteriores que nós temos diferentes métodos de extração desse nutriente do solo. Os mais utilizados aí pelos principais laboratórios são a resina, né, que é o padrão adotado pelo IAC, e o MELISH, que é o padrão adotado pela Embrapa. Então, de acordo com a classe da cultura, se é florestal, perene, anual ou hortaliça, dentro de cada classe, dependendo do valor de fósforo que você tem no seu solo, você tem a classificação. Só que o que acontece? No boletim 100, ele vai seguir a recomendação de adubação dentro dessa classificação, só que na hora de apresentar a recomendação, ele não apresenta aqui o nome da classe, como muito baixa, baixa, média ou alta. Ele apresenta o intervalo do teor de fósforo que representa essa classe. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui nós vamos falar da recomendação de milho para grãos no estado de São Paulo. Então, a primeira classe é de fósforo resina em miligramas por decímetro cúbico de 0 a 6. Como nós vimos no slide anterior, para culturas anuais, 0 a 6 é a classe que representa teor muito baixo. Então, o boletim ele mantém essa classificação, só que ele apresenta aqui os valores. Então, você não precisa lembrar de cabeça qual faixa que está em cada classificação, porque você vai seguir aqui na sua tabela de recomendação do boletim 100 os valores que você tem na sua análise de solo. Aqui é a mesma coisa de acordo com a recomendação de cobertura. A recomendação de cobertura nós já falamos, ela é mais utilizada para nitrogênio e potássio. E fósforo nós normalmente aplicamos tudo em semeadura. Por quê? Porque, como nós falamos, o fósforo ele praticamente não é móvel no solo. Então, o ideal é que se aplique toda a dose recomendada numa profundidade que possa ser explorada pela cultura. Claro, em culturas perenes, como pastagem, outras culturas que não permitem o revolvimento ou aplicação em profundidade, então você tem que fazer essa aplicação sempre em pequenas doses, a lanço, utilizando sempre adubos mais solúveis. Então, em relação à recomendação de cobertura, nós vamos falar mais na próxima aula, onde nós vamos falar em função de potássio. Já falamos um pouco na aula passada, que foi a aula de adubação nitrogenada, explicamos aí as diferentes classes de resposta. Vamos lá. Para a gente poder começar a nossa recomendação, a gente precisa ter em mãos a nossa análise de fertilidade do solo. Então aqui nós temos uma análise como exemplo que nós vamos utilizar para poder fazer essa recomendação. Então aqui vamos começar a fazer a nossa recomendação pelo boletim 100, certo? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar o teor de fósforo que nós temos na nossa análise. Então nós vamos considerar aqui, lembrando que esse laboratório é um laboratório que utiliza o método da resina, por isso que está aqui fósforo resina. Essa informação é importante
para o decorrer da recomendação, a gente não pode esquecer disso. Tá? E vamos prestar atenção aqui também na dose que nós temos de fósforo. Então nós temos aqui uma dose de 5 mg por decímetro cúbico. Tá? Esse laudo já apresenta até classificação em faixa de cor. Tá? Então nós vamos lembrar que naquela classificação do boletim 100, de 0 a 6 é uma classificação muito baixa. Tá? Então ele já apresenta aqui até coloração vermelha, afirmando que esse valor é um valor baixo. Tá? Então beleza, vamos dar sequência. Então primeira coisa, qual que é o teor que nós temos? Nós acabamos de olhar, o nosso teor de fósforo no solo é de 5 mg por decímetro cúbico. Tá? Então nós estamos aqui nessa faixa de 0 a 6. Tá? Então nós vamos olhar para toda essa coluna aqui. Dentro dessa coluna nós temos diferentes linhas. Cada linha corresponde a uma produtividade esperada. Tá? Observem que aqui ele só dá a opção de 2 até 8 toneladas. Por que ele não permite nem a gente olhar para produtividades maiores, tá? A partir de 8 toneladas? Tá? Porque tendo um teor tão baixo de fósforo no solo, mesmo que a gente aplique doses altíssimas no primeiro ano, dificilmente a gente conseguiria atingir aí uma produtividade tão elevada. Tá? Então, vamos agora olhar para a nossa produtividade. Se a gente pegar a média nacional para a cultura do milho, ela está em torno de 5 toneladas por hectare. Tá? Mas vamos considerar um valor mais alto para a gente poder fazer a nossa recomendação. Tá? Vamos utilizar aí como exemplo uma área um pouco mais tecnificada, com o uso de irrigação, tá? Buscando aí uma produtividade em torno de 7 toneladas por hectare. Então 7 toneladas por hectare, nós vamos estar nessa faixa. Tá? Professor, da onde sai essas 7 toneladas por hectare? O histórico da área, do histórico do produtor, do potencial no material genético que você está utilizando, tá? Se você tem irrigação, se não tem irrigação. Tá? Então, dentro dessas informações, a expectativa para essa safra, nós vamos trabalhar com a produtividade de 7 toneladas por hectare, tá? Considerando que a área é irrigada. Essa informação vai ser importante. Então, nós cruzamos aqui a coluna da faixa de 0 a 6 mg por decímetro cúbico com a linha da produtividade esperada que nós queremos. Tá? E aí nós chegamos a um valor que responde ao cruzamento dessa coluna com essa linha, que é o valor de 90 kg de P2O5 por hectare. Tá? Então, segundo o boletim 100, nessas condições que nós estamos utilizando, tá? A recomendação seria de 90 kg de P2O5 por hectare. Tá? Lembrando que nós estamos falando de P2O5. Tá? Se você for a quantidade do fertilizante que você vai usar, vai variar do fertilizante. Tá? Aquelas contas que nós já fizemos várias vezes nas aulas anteriores. Tá? Então, se eu preciso de 90 kg de P2O5, eu vou utilizar um fertilizante super simples, por exemplo, com 20% de P2O5. Tá? Então, se meu 100%, então eu preciso fazer a conversão, tá? Considerando que o fertilizante, ele tem 20% de P2O5, tá? Então eu vou ter que fazer a correção para aplicar aí uma dose superior. Tá? No caso do P2O5, eu vou ter que aplicar uma dose 5 vezes maior. Tá? Então, no caso, em vez de aplicar 90 kg por hectare, eu vou aplicar aí 450 kg de super simples por hectare. Tá? E por aí vai, de acordo com o fertilizante que eu estou utilizando. Tá bom? Se eu vou utilizar, por exemplo, um MAP, que tem em torno aí de 50% de P2O5, tá? Então eu dobro essa quantidade, 180 kg por hectare. Tá? Então, só lembrando que esses 90 kg são 90 kg de P2O5 por hectare. Tá? A quantidade total de fertilizante a gente tem que calcular. Bom?
Então vamos dar sequência à aula. Tá? Acabamos de falar sobre a recomendação seguindo o boletim 100, o boletim do IAC. Agora nós vamos falar sobre a recomendação seguindo o livro Cerrado, Correção do Solo e Adubação. Aqui é um livro da Embrapa, é um livro mais voltado para as áreas de cerrado, que abrange praticamente toda a nossa região, estado aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, então nós vamos seguir o mesmo exemplo, tá? Que nós seguimos para o boletim 100, que é a cultura do milho. Tá? E quando nós vamos lá na cultura do milho, lá no livro do Embrapa Cerrado, tá? A gente se depara com essa situação. Tá? Então novamente a gente tem a coluna de expectativa de rendimento, tá? Expectativa de produtividade, mas a hora que nós vamos olhar nosso teor do solo, ele não aparece aqui nessa linha em função do teor do nosso solo. Tá? Ele já aparece em função da classificação, se esse teor é adequado ou se esse teor ele é alto. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar qual a faixa que está o teor de fósforo no nosso solo. Tá? Vocês devem ter observado aqui que ele só me dá duas possibilidades de faixa, adequado e alto. Tá? Em relação às outras faixas, tá? Ele apresenta outras faixas de classificação. Nós vamos ver lá a faixa de classificação baixa, média. Tá? Só que acontece, para essas faixas de classificação, tá? A Embrapa Cerrado ela recomenda uma adubação mais pesada, uma adubação de correção. Tá? Então é um outro tipo de recomendação que nós vamos falar na sequência. Tá? Então, a primeira coisa, eu preciso descobrir em qual faixa está o teor de fósforo do meu solo. Tá? Então, primeira coisa, nós vamos buscar descobrir qual que é a interpretação dessa faixa de fósforo do meu solo. Tá? Então, primeira coisa que eu preciso observar, essa tabela de classificação do livro da Embrapa, ela é em função tanto do teor de argila do solo, tá? Quanto do teor de fósforo da sua análise, tá? Mas essa tabela é pelo método de Melish. Tá? Então, se o laboratório que fez a análise de fertilidade do meu solo, ele seguiu o método de Melish, tá? E eu estou utilizando sistema de sequeiro, tá? Então é essa tabela que eu vou utilizar. Tá? Então, se eu tivesse nessas condições, Melish e sequeiro, eu ia olhar o teor de argila do meu solo, ver qual faixa o teor de argila do meu solo se enquadra, tá? E olhar o teor de fósforo do meu solo, tá? Em miligramas por decímetro cúbico. Então, se fosse o nosso caso, nós estaríamos aqui, tá? Numa faixa de 0 a 6, tá? Com teor de argila entre 16 e 35. Tá? Eu vou mostrar certinho os dados daqui a pouco, tá? Mas não é essa tabela que nós vamos utilizar. Lembra que nós mostramos lá como aquele laboratório é o laboratório do estado de São Paulo? Então ele utilizou fósforo resina, não Melish. Nós falamos que nós vamos seguir um exemplo de cultura irrigada, não de cultura de sequeiro. Tá? Então não é essa tabela que nós vamos utilizar. Tá? Primeira coisa que nós precisamos lembrar, o teor de fósforo do nosso solo. Então, a mesma análise que nós usamos no exemplo anterior, fósforo resina, 5 mg por decímetro cúbico. E aqui eu acrescentei a granulometria desse solo. Tá? Então, é um solo com uma granulometria de 211 gramas por quilo, ou seja, em cada quilo de solo eu tenho um pouco mais de 200 gramas, 211 gramas de argila. Tá? Essa próxima tabela também não é a tabela que nós vamos utilizar, tá? Ainda é uma tabela, é a mesma tabela, aliás, a tabela de Melish 1. Tá? Essa é uma tabela para sistemas irrigados, tá? Mas novamente pelo método de Melish 1. Então, se o laboratório fosse um laboratório que trabalhasse com Melish, como o nosso sistema é um sistema irrigado, seria essa tabela que nós usaríamos, tá? Mas não é o caso. Tá? E aí, se fosse o laboratório de Melish, então a gente estaria dentro dessa faixa. Tá? Lembrando que o nosso
teor de argila era de 211 gramas por quilo, se a gente transformar isso em porcentagem, vai dar 21,1%. Então estaríamos dentro dessa faixa aqui. Tá? Então teríamos que olhar nessa linha. Tá? Como o nosso teor está de 0, tá nessa faixa de 0 a 10 mg por decímetro cúbico, se mais preciso, a nossa análise é de 5 mg por decímetro cúbico, tá? Então nós somos classificados aqui dentro dessa faixa de muito baixo. Isso se o nosso laboratório tivesse trabalhado com MLX1, tá? Não foi o caso. No nosso caso, nós trabalhamos com a extração, tá, de fósforo pelo método da resina. Tá? Então, apesar de adotar o método de Melich como método padrão, a Embrapa também apresenta essa tabela com recomendação para fósforo determinado pelo método da resina. Tá? Nessa tabela, nesse caso, ele já não faz distinção entre sistema de sequeiro ou sistema irrigado. Então, nós, tanto sequeiro quanto irrigado, nós vamos utilizar essa mesma tabela. Tá? Aliás, ele faz a distinção, né, mas ele apresenta os dois na mesma tabela. Tá? Então, no nosso caso, como é irrigado, tá? Então nós vamos olhar a linha do sistema irrigado, tá? E nossa faixa de valor. Então, nosso valor, como é de 5 mg por decímetro cúbico, ele está nessa faixa, de 0 a 8. Então, de 0 a 8, ele se enquadra como muito baixo. Tá? Só para a gente poder entender um pouco melhor. Tá? Porque se fosse sequeiro, essa faixa é de 0 a 5, irrigado, essa faixa vai de 0 a 8. Tá? Porque se eu estou falando de sistema irrigado, eu estou falando de um sistema que tem um potencial de produtividade maior. Sistema onde eu tenho que buscar maiores produtividades. Tá? Então, dentro dessa condição onde eu preciso buscar uma produtividade maior, tá? Então até 8 mg por decímetro cúbico, é uma faixa muito baixa. Tá? Se fosse o sistema de sequeiro, já tenho essa limitação de ser uma cultura de sequeiro, então, sendo sequeiro, eu não vou buscar as produtividades mais elevadas. Então, essa classificação muito baixa, ela fica de 0 a 5. Tá bom? Então, descobri a minha faixa de classificação. Então, meu teor de fósforo no solo, tá? Ele é classificado como um teor muito baixo. Tá? O livro da Embrapa ele apresenta ainda outras formas de classificação. Tá? Uma delas em função do fósforo remanescente. O que é esse fósforo remanescente? É uma análise que alguns laboratórios fazem, tá? Onde ele avalia aí o poder de reter esse fósforo. Tá? Então nós já falamos aí no início da aula semana passada que a maior parte do fósforo ele acaba ficando dentro do solo como fósforo não lado, tá? Ou seja, ele fica preso aí somente pelos óxidos do solo, óxido de ferro, de alumínio, óxido de cálcio, tá? Então ele fica retido nesse solo, não fica disponível para a planta. Alguns laboratórios fazem essa análise de fósforo remanescente, tá? Onde eles fazem a simulação, colocam um pouco de solo, uma quantidade X de solo numa solução com concentração conhecida de fósforo, e aí depois fazem a leitura de quanto fósforo continua presente nessa solução, tá? Que é o fósforo remanescente. Então, quanto maior o fósforo remanescente, menor o poder desse solo de transformar esse fósforo em fósforo não lábil, tá bom? Então, essa é uma outra possibilidade para se fazer, para se chegar na classificação do teor de fósforo do solo. Tá? Então, se eu tivesse essa análise de fósforo remanescente, eu ia olhar para ver em qual linha eu me enquadrava, tá? E aí dentro dessa linha eu ia olhar o teor de fósforo da minha análise e ver em qual faixa de classificação o nosso solo se enquadrava. Tá? Aqui essa tabela para sistema de sequeiro, tá? A outra tabela da mesma forma agora só para sistemas irrigados, tá? Como nós não temos essa análise de fósforo remanescente, tá?
nós não utilizamos essa tabela. Nós utilizamos aquela tabela que nós já olhamos. Tá? E agora nós vamos para a recomendação. Tá? Então voltamos aqui para aquela tabela da cultura do milho e vamos olhar para a nossa expectativa de rendimento, nossa expectativa de produtividade. Tá? No nosso caso, a nossa expectativa é de 7 toneladas por hectare, então nós estamos dentro dessa faixa aqui entre 6 a 8. Só que vocês lembram qual que foi a classe de teor de fósforo da nossa análise? Ela estava como muito baixa, ou seja, nós não estamos nem adequado e muito menos como alto. Então, seguindo a recomendação do livro da Embrapa Cerrado, nós não podemos seguir essa tabela de recomendação, porque a nossa faixa de fósforo no solo não se enquadra nem como adequado, nem como alto. Se ela tivesse aqui uma dessas duas, nós íamos cruzar a coluna respectiva com a linha da produtividade. Então nós íamos chegar aqui na recomendação de quilogramas de P2O5 por hectare. Tá? Mas e agora, professor? Nossa classificação é muito baixa, ela não é nem adequada nem alta. Tá? O que acontece? Tá? Como nós não estamos, então, dentro dessas faixas, nós temos que buscar as recomendações que o livro traz, tá, para adubação corretiva. Tá? O que é essa adubação corretiva? É uma adubação mais pesada. É uma recomendação mais pesada para a gente poder fazer a correção do fósforo desse solo. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer então a recomendação da nossa adubação fosfatada, tá, para poder fazer a adubação corretiva do solo. Tá? Então nós já vimos na tabela anterior que nós não estamos nem na faixa adequada ou alta, então nós vamos seguir essa recomendação para a correção do teor de fósforo do solo. Tá? Então a primeira coisa que nós precisamos observar, nós vamos ver aqui que essa tabela traz recomendação para sequeiro e para sistemas irrigados. Tá? Lembre que nós estamos seguindo como exemplo, considerando que o nosso sistema ele é irrigado. Tá? Então a primeira coisa, nós vamos olhar para a faixa do teor de argila do nosso solo, lembrando que o nosso solo ele tem aí 211 gramas por quilo de argila, então nós estamos na faixa aí entre 16% e 35%, né? Mais precisamente 21,1% de argila. Então nós estamos aqui dentro dessa faixa, tá? E estamos considerando um sistema irrigado. Tá? Lembrando que a nossa classificação, como nós vimos na tabela anterior, é uma classificação muito baixa. Tá? Então, cruzando a linha do teor de argila com a coluna da nossa classe, nós chegamos aqui na recomendação de 150 kg por hectare de P2O5. Tá? Isso para fazer a adubação corretiva. Tá? O que é essa adubação corretiva? É uma adubação que ela não busca só fornecer o teor de P2O5 que a cultura precisa para se desenvolver, mas além disso, a gente entra com uma dose mais pesada, que é para realmente corrigir, por isso que é uma adubação corretiva, porque a gente vai corrigir o teor de P2O5 desse solo, levando esse teor para uma classe mais alta. Bom, existem outras formas também de se fazer essa recomendação para adubação corretiva. Tá? O livro da Embrapa Cerrado, ele também dá essa outra tabela, onde a gente, em vez de utilizar uma classe textural, tá? Uma classe de teor de argila, tá? Observem que aqui nós sabemos o teor de argila do nosso solo, é 21,1%, tá? Mas aqui nessa tabela a gente não tem o nosso valor exato, a gente tem que encontrar uma classe onde ele pertence. Então ele está aqui, ó, entre 16 e 35. Nessa outra tabela a gente utiliza o valor exato do teor de argila do solo. Tá? Por que essa importância, pessoal? Por que a Embrapa usa tanto esse teor de argila? Tá? Qual que é a importância da argila para adubação fosfatada? Vamos voltar aqui para a gente discutir um pouco melhor isso. Tá? Observem que quanto mais argiloso é o nosso solo, maior é a dose de fósforo que teria sido aplicada. Tá?
Se o nosso solo fosse um solo de classe muito baixa, mas em vez de 21,1% de argila, tivesse, vamos colocar aí, 40% de argila, nós estaríamos aqui. Então teríamos que aplicar o dobro, teríamos que aplicar 300 kg por hectare de P2O5. Por que essa diferença? Tá? Por causa da retenção do P2O5 no solo. Lembre-se que o fósforo ele vai ficar retido nos óxidos. Tá? E os óxidos vêm aí do intemperismo da fração argila do solo. Tá? Então passando lá pelos minerais secundários, montemorilonita, passando para caulinita, que são os minerais primários, tá? Até chegar lá nos óxidos, óxidos de ferro, óxido de alumínio, óxido de cálcio, tá? Lembrando lá das aulas de geologia. Tá? Então, quanto mais argiloso for o nosso solo, maior é a quantidade de P2O5 que vai ficar complexado nesse solo, que vai ficar retido nesses óxidos. Tá? Por isso que maior é a dose. Quanto maior o teor de argila, maior a dose a ser aplicada. Tá? Então, como nós falamos, nessa tabela a gente usa uma recomendação dentro de uma faixa. Então, vamos lá. Nessa outra tabela, a gente já não usa aquela recomendação de acordo com uma faixa do teor de granulometria. Tá? Aqui nós já podemos usar exatamente o teor de argila do nosso solo. Tá? Então, já que nós sabemos que o nosso sistema é um sistema irrigado, tá? Então nós vamos olhar nessa linha aqui do sistema irrigado, e como nós sabemos que a nossa classe de disponibilidade de fósforo no solo é uma classe muito baixa, então cruzando a linha do irrigado com a coluna da nossa classe, nós caímos nessa faixa aqui, nessa fórmula. Então a nossa dose de P2O5 em kg por hectare vai ser 6 vezes o teor de argila do solo. Tá? Lembrando que nós estamos falando nesse caso de argila em porcentagem. Tá? Então, se nós sabemos que o nosso teor de argila ele é de 211 gramas por quilograma, tá? Em porcentagem nós já falamos 21,1%. Então, vezes 6 vezes 21,1%, nós caímos aí numa dose de 126,6 kg de P2O5 por hectare. Tá? Um pouco menor do que os 150 kg que seriam a recomendação da tabela anterior. Tá? Então, por que menor agora? Porque antes a gente utilizava uma faixa que ia até 35% de argila. Agora nós estamos usando já a recomendação para o teor exato de argila do nosso solo. Tá? Aqui embaixo a gente teria também essa recomendação feita em função do fósforo remanescente. Tá? Se tivéssemos o valor de fósforo remanescente, da mesma forma, a linha para irrigado, tá? De acordo com a nossa faixa. Como nós não temos o valor de fósforo remanescente na nossa análise, nós vamos utilizar o teor de argila. Tá? Então vamos guardar esse valor aqui, 126,6 kg de P2O5 por hectare. Tá? Uma coisa interessante de comentar com vocês é o seguinte: tá? Nós estamos falando que nós precisamos entrar com uma dose pesada. Tá? Nós estamos falando aqui em 126, 127 kg de P2O5 por hectare, novamente de P2O5. Tá? Se a gente for utilizar um super simples, a dose de fertilizante vai ser uma dose 5 vezes maior. Então vai ser uma dose maior que 600 kg de super simples por hectare. Como é uma dose muito alta, tá? Isso pesa financeiramente falando. Tá? Então, uma coisa interessante da gente ter ciência é o efeito residual dessa dose. Tá? Como nós estamos fazendo uma adubação elevada, uma dose alta, é importante a gente ter sempre a lembrança de que essa dose ela não vai ser prontamente consumida pela cultura daquele ano. Tá? A gente tem uma tabela aqui que foi retirada do próprio livro Cerrado, Correção de Solo e Adubação, tá? Em que ele afirma o seguinte, que existe um efeito residual dessa dose alta que é aplicada. Tá? Então, se a gente tem uma distribuição aqui em 5 anos, tá?
após o primeiro ano de aplicação, a gente tem um efeito residual de 60% da dose aplicada. No segundo ano, 45%. No terceiro ano, 35%. No quarto, 15%. E no quinto ano após a aplicação, a gente ainda tem um efeito residual aí de 5% dessa dose aplicada. Com isso, existe uma distribuição de amortização. O que é essa distribuição de amortização? Como esse fósforo vai ser distribuído, uma parte dele ao longo aí de 5 anos, quando a gente faz o custo de produção da nossa lavoura, da nossa safra, seria injusto eu atribuir todo o custo dessa adubação para essa cultura do primeiro ano após a aplicação. Provavelmente essa cultura acabaria tendo aí um custo superestimado que não corresponde à realidade. Então a gente precisa fazer essa amortização, distribuir esse custo dessa adubação de correção ao longo aí dos 5 anos. E aí essa distribuição dessa amortização é feita da seguinte maneira: 40% para o primeiro ano, 25% para o segundo ano, 20% para o terceiro ano, 10% para o quarto ano, e 5% para o quinto ano. Dando sequência, nós chegamos já no slide anterior na recomendação. Então começamos falando da recomendação pelo boletim 100, do IAC, e encerramos falando da recomendação seguindo o boletim do Embrapa. Agora vamos fazer mais um cálculo. Nós chegamos aqui naquela recomendação, lembra, de 126,6, então arredondando aqui para 127 kg por hectare de P2O5. Lembrando que isso é uma adubação de correção, uma dose alta, uma dose acima de 100 kg por hectare. Então nós vamos fazer essa aplicação a lanço e posteriormente fazer a incorporação desse fertilizante numa profundidade de 0 a 20 centímetros. E aí entra a pergunta: como eu calculo a quantidade de fósforo que foi aplicado por decímetro cúbico? Então, como que eu faço esse cálculo? Primeira coisa, reparem que aqui nós estamos aplicando P2O5. Aqui nós perguntamos só P, só fósforo. Então vamos entrar uma continha aí utilizando a parte de massa molecular, lembrando da tabela periódica. Vamos começar. Primeira coisa, observem que, vamos voltar aqui, a gente aplicou em hectare e estamos perguntando por decímetro cúbico, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular quantos decímetros cúbicos existem em um hectare. Aqui entra aquela continha que nós já fizemos uma vez. Então lembrando que um hectare é 10 mil metros quadrados. Em 10 mil metros quadrados, uma vez uma profundidade de 20 centímetros. Perdão pessoal, estava engasgando aqui, tomar uma água. Vamos retomar então. Então lembrando que um hectare tem uma área de 10 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados vezes a profundidade arável, que é de 20 centímetros. Então eu vou ter o volume de solo onde esse fertilizante vai ser aplicado. Então se eu pego aí a área de 100 vezes 100, né, que corresponde à área de um hectare, ou 10 mil metros quadrados, vezes 0,2 metros, eu vou ter isso, vou ter um volume de 2.000 metros cúbicos, que corresponde a um hectare. Cada metro cúbico eu tenho 1.000 decímetros cúbicos, então 2.000 vezes 1.000, eu vou ter aí um total de 2 milhões de decímetros cúbicos por hectare. Lembrando que decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Lembrando lá que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então 1 metro cúbico eu tenho 1.000 decímetros cúbicos. Chegamos no nosso número de 2 milhões de decímetros cúbicos por hectare. Então nós sabemos que esses 127 kg por hectare foram aplicados em 2 milhões de decímetros cúbicos. Como nós queremos nosso resultado em miligramas, já transformei aqui esses 127 quilos em 127 mil gramas de P2O5. Se eu quiser já transformar ele em miligramas, eu multiplico mais uma vez por 1000. Para facilitar a conta, não ficar trabalhando com números muito grandes, eu prefiro nesse primeiro momento
usar a unidade em gramas e na sequência a gente transforma para miligramas, tá bom? Então, esses 127 quilos viram 127 mil gramas de P2O5 em 2 milhões de decímetro cúbico, tá? Regrinha de 3 simples. Em X, então X gramas de P2O5 para 1 decímetro cúbico. Tá? Então, eu sei que em 1 decímetro cúbico foi aplicado 0,0635 gramas de P2O5 por decímetro cúbico. Tá? Se eu multiplicar por 1000 aqui, então transforma isso para miligramas, vira 63,5 miligramas de P2O5 por decímetro cúbico. Ah, professor, terminamos a conta. Não terminamos a conta. Por quê? Observem que aqui eu estou pedindo em P. Tá? Aqui você está me dando, a conta chegou em P2O5. Tá? Lembrando, vamos lembrar a diferença. P2O5, tá? É a unidade do fertilizante. Então, todo fertilizante que eu vou adquirir, ele está em concentração de P2O5. Tá? Mas quando eu faço a minha análise do solo, ela está em teor de P em miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então, agora nós vamos transformar esse P2O5 em P. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos lembrar da nossa tabela periódica, lá das aulas de química. Tá? Nós vamos fazer isso em relação a uma proporção da massa molar. Tá? Então aqui nós temos a tabela periódica. Não interessa para a gente a tabela periódica inteira, porque o que a gente precisa agora está aqui nessa classe dos não metais, tá? Onde nós temos o fósforo e o oxigênio. Tá? Então nós vamos pegar só a parte que interessa para a gente. O oxigênio está aqui, o fósforo está aqui. O número que importa para a gente agora é essa massa molecular. Tá? Então, do oxigênio 15,999, fósforo 30,974. Tá? Para tornar a coisa mais prática, vamos usar 16 para o oxigênio e 31 para o fósforo. Tá? Lembra o que a gente busca agora? Vamos transformar P2O5 em P. Então nós precisamos dividir e saber quanto dessa massa. Primeiro, qual que é a massa molecular total do P2O5 e quanto dessa massa corresponde só a fósforo. Tá? Então se a gente pegar aqui P2, ou seja, tem duas de fósforo, tá? Lembrando que a massa molecular do fósforo é 31, então 2 vezes 31, 62 para P. O5, a massa do oxigênio é 16, 5 vezes 16, 80. Então 80 mais 62, a massa total de P2O5 é de 100,42. Tá? Então desse 142 para P2O5 e para P2, que é só o fósforo, 62. Tá? Então agora ficou fácil. Voltamos aí a uma regra de 3 simples. Tá? Se eu tenho 63,5 miligramas de P2O5 por decímetro cúbico, equivalente a 100,42 gramas de massa molar, tá? Quanto eu vou ter para P que desse 142 corresponde a 62? Tá? Então, uma regra de 3 simples, eu chego no resultado aí de 27,7 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Ou seja, foi aplicado nessa recomendação de adubação 27,7 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. Tá? Aí vem a pergunta, professor, então logo eu vou ter o teor de fósforo do meu solo aumentando em 27,7. Não, se você for fazer uma análise após a aplicação, você não vai ter esse acréscimo, tá? E como a gente sabe, parte desse fósforo aí vai ficar disponível, tá? Então não necessariamente em uma próxima análise de solo você vai ter esse acréscimo no valor do teor de fósforo, tá? Mas foi aplicado naquela área o equivalente a esse teor, tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Assim, dessa forma nós encerramos o conteúdo de adubação fosfatado. Estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Estou enviando aí alguns exercícios para vocês poderem
praticar um pouco esses cálculos, tá? E lembrando que essa aula entra como aula ministrada, se tornando então conteúdo para a prova, tá? Então estudem, tá? Tirem as dúvidas, mandem e-mail, mandem mensagem, tá? E vamos estudar aí para a gente poder não ter problema na prova depois, tá bom? Semana que vem nós nos vemos novamente, tá? Dando início aí à aula de adubação potássica, tá? Adubação de potássio. Beleza? Um abraço, fiquem em casa, tá? Para quem pode, fiquem em casa, se cuidem e até mais.